A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, voltando aqui para o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 1, que se chama O Vale dos Suicidas. Então, neste momento, o Camilo está narrando ali sempre na primeira pessoa, porque ele está falando sobre ele, a experiência dele. Que ele está num local muito sujo, que ele não consegue ver nenhuma árvore, que não consegue ver a dádiva do sol, né? Ou seja, tudo que ele tinha e não valorizou, por conta do suicídio, que ele tinha árvores, ele tinha natureza, ele tinha o sol, ele tinha a vida, ele não valorizou, optou pelo suicídio, e agora ele está narrando esse vale dos suicidas de uma maneira assim, inclusive com um cheiro horrível, né, tudo muito ruim lá. E a fala dele, ele diz assim: não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Então, ele está descrevendo realmente assim uma situação horrível, muito ruim. Mas nós temos que ir no Livro dos Espíritos para até entender, porque o Livro dos Espíritos nos prepara para tudo, para que tenhamos base e conhecimento para tomarmos as decisões. Então, no Livro dos Espíritos tem um capítulo que é sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E a questão 237 do Livro dos Espíritos, olha a pergunta do Kardec. Ele fala assim: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Ou seja, quando a gente desencarnar e estivermos no mundo espiritual, a gente vai ter essa percepção? E os espíritos falam sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, ele já era um espírito que já tinha a inteligência, ele era um homem inteligente. Então, na hora que ele usou a inteligência dele para o seu próprio mal e comete suicídio, ora, no mundo dos espíritos, ele vai ter, os véus vão cair, né? Ele vai ter uma mente muito mais livre para entender o que está acontecendo. Por isso que nesse capítulo, nesse início desse livro, ele narra com minúcias as sensações do mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual. A questão do Livro dos Espíritos 238, o Kardec pergunta assim: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? E a resposta é: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, nós precisamos adquirir também o conhecimento. Lembra que é a asa da moral e a asa da intelectualidade que vão nos deixar aptos para voarmos no voo do progresso espiritual. Então, por isso que ele está aí ignorante, né? Ele, apesar de ter o conhecimento intelectual, ele não tinha o conhecimento espiritual, coisa que nós já temos. Então, se nós já temos um conhecimento que o Camilo não tinha na época,
a pergunta para a nossa reflexão é: nós estamos usando esse conhecimento ao nosso favor para progredirmos, para validarmos a nossa reencarnação? Aí a gente precisa realmente saber sobre isso. A questão 239, o Kardec pergunta: e os espíritos conhecem o princípio das coisas? E a resposta é: de acordo com sua elevação e sua pureza, os espíritos inferiores não sabem sobre isto mais do que os homens. Então não é porque está desencarnado que ele vai ter acesso a coisas que ele não tinha quando encarnado. Então nós, enquanto estamos encarnados, é que precisamos fazer esse angariar, né? Colher todo esse conhecimento para que a gente possa, quando desencarnar, estar muito bem. E ele fala, a outra questão 240, Kardec pergunta: e os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? E a resposta é não, e é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, às vezes, poucos momentos são tão intensos que parece uma eternidade. Quando ele vai descrever, quando André Luiz vai descrever, nossa, parece que está assim uma eternidade, que não vai acabar nunca. E às vezes a gente aqui mesmo, encarnado com determinados problemas, a gente tem a sensação que nunca mais aquilo vai acabar. Por quê? Porque falta para nós a compreensão. Falta para nós enxergarmos as coisas do alto, né? É um time de futebol. Quem está na plateia, na arquibancada lá no alto, vai ter uma visão muito melhor de todos os jogadores do que quem está dentro do próprio campo. Então nós precisamos fazer isso com relação aos nossos problemas, nós precisamos fazer isso com relação às situações que nos apresentam e que exigem de nós uma tomada de decisão, né? Olha a questão 242 que Kardec pergunta: como os espíritos têm o conhecimento do passado? E esse conhecimento para eles não tem limite? A resposta: o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que se apagaram da memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Aqui ele dá uma resposta bem profunda, mas o que nós pegamos dessa resposta para este estudo é que aquele passado dele se torna um presente, porque na hora que a gente pensa, aquilo é um presente, deixa de ser o passado. Então, se a gente traz aquelas mágoas do passado, deixa de ser passado e passa a ser o presente. Então, por isso que ele está nessa agonia de que não consegue, se lamentando, que não consegue ver o sol, que ver um arbusto, não consegue enxergar absolutamente nada, está parece que ele está desolado, parece que ele está assim, sem saber exatamente o que fazer, ele está muito, muito perdido mesmo, né? Então, nesse momento, ele vai precisar agora melhorar essa visão. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai sair exatamente dessa situação, dessa enrascada aí, que foi ele que se colocou, foi ele que escolheu? E aí, ele volta a falar aqui assim no livro: o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali, no Vale dos Leprosos, existiria solidariedade entre os renegados.
Então, gente, ele faz uma comparação desse momento do Vale dos Suicidas ao Vale dos Leprosos. Então, quem assistiu filmes antigos, filmes da época de Jesus, mostrando o Vale dos Leprosos, que os leprosos eles tinham que usar um sino, porque para quando ele se aproximasse, ele teria que avisar que estava se aproximando. E em um determinado momento foi determinado para eles que tinha que ficar lá no vale, não poderia mais ter convívio com a família, ter envolvimento com a sociedade. Então, todas as pessoas que tinham lepra iam para o Vale dos Leprosos. Só que ali, embora estivessem execrados, né, da sociedade, e todos ali leprosos, aconteciam ali relacionamentos, leproso com leproso, porque eles ficavam ali, havia uma fraternidade, alguns ajudando outros, alguns se relacionando amorosamente com outros, havia uma ligação, havia os revoltados também, mas tinha a opção de haver uma fraternidade. Então, quando ele compara esse lugar repulsivo dos leprosos de 2000 anos atrás, ele diz que o Vale dos Suicidas é muito pior, porque não há o mínimo de fraternidade. O que a gente pode aprender disso aí? No caso de estarmos, vamos supor, com hanseníase, estarmos numa expiação. Expiação é aquilo que nós não conseguimos resolver. Então, uma doença que não tem solução, que não tem como ficar bom, ela é uma expiação. Prova é tudo aquilo que pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, nós conseguimos remover. Expiação, nós não conseguimos remover. Ela existe e enquanto estivermos reencarnados, temos que ter contato com ela. No caso, os leprosos. Então, dessa comparação que ele faz aqui, ele está nos convocando a nós fazermos uma avaliação e, identificando as expiações, identificando os processos doloridos que nós vamos passar, que a gente agradeça. Porque se a gente não aceitá-los, coisa pior surgirão. Então, ele está nessa agonia toda e ainda mostrando que, olha, o Vale dos Leprosos é muito melhor do que aqui. Porque o Vale dos Leprosos está relacionado à expiação. E se é expiação, está dentro das leis de Deus. E tudo que rege, tudo que está regido pelas leis de Deus é para o nosso bem, é o que nós precisamos passar e é da melhor forma. Quando nós decidimos não seguir as leis de Deus, aí é que nós vamos para as trevas exteriores, o ranger de dentes, o sofrimento mesmo, né? Então, quando ele faz essa comparação, é para a gente analisar, olha, qual é a minha expiação nessa encarnação? Eu tenho mais provas ou eu tenho mais expiações? Eu consigo identificar quando é prova e quando não é? Prova é tudo aquilo que a gente, pelo livre-arbítrio, pela mudança de comportamento, a gente consegue vencer. E expiação é que não depende da gente. Prova depende de nós eliminarmos. A expiação não depende de nós. Nós vamos ter que conviver com aquilo. Na época, leproso, os rancenianos. Hoje em dia, a lepra, que é a hanseníase, já não é mais uma expiação, ela é uma prova. Por quê? Tem medicação de controle, você convive com os amigos, na família, não precisa mais ser isolado. Então, consegue ser melhor, né, hoje do que no passado. Então, quando ele fala, olha, é uma escuridão muito grande, a gente não consegue enxergar nada, nem um vulto de um arbusto. Na questão 246 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, olha, os espíritos têm necessidade da luz para ver? Ou seja, precisa estar aceso alguma coisa para ele ver? E a resposta é, eles veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, com exceção
daqueles em que podem achar-se por expiação. Ou seja, o espírito, ele é feito para progredir. E quando está progredindo, quando está no progresso, ele vê tudo por si só, pela sua própria luz, pelo seu próprio entendimento. Agora, quando nós estamos na contramão da evolução, estamos na rebeldia, aí a gente precisa de fatores externos para enxergar. É o caso, como ele fala, que é uma escuridão assim, absurda, né? E ele não tem como ver absolutamente nada. E aí, retornando aqui para o livro, ele agora vai falando um pouco mais dessa experiência dele. Ele diz: os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Ele aqui está descrevendo o vale dos leprosos na época de Jesus, né? Que mesmo naquele sofrimento, os casais conseguiam formar os casais e se harmonizar ali. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. E esse ensinamento é que a gente tem que assim fixar bem na nossa mente. Quando nós estivermos numa expiação, vamos vivenciá-la agradecendo. E que a gente não queira se rebelar, tomando as atitudes egoísticas, usando o próprio suicídio, porque aí nós vamos para um sofrimento muito grande. E a expiação é da lei de Deus. E tudo que é da lei de Deus é para o nosso bem. Quando nós temos a resignação, nós conseguimos viver de uma forma muito melhor. Então, esse é o objetivo. E aí ele está falando do Vale dos Leprosos. Ele continua: no Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Olha como ele está valorizando aqui a natureza. Agora, ele está comparando ao Vale dos Leprosos. Vejam, ele cometeu suicídio porque ele não admitiu a cegueira, que ele estava caminhando para ficar cego, e ele não admitiu ficar cego, porque cego ele ia conseguir sentir o sol, sentir a beleza, ouvir as pessoas, sentir os abraços. Ele estaria numa expiação, mas como a expiação faz parte da lei de Deus, e a lei de Deus não é para atormentar ninguém, quando a gente é resignado, a gente vive muito bem numa expiação. Então, ele teve tudo. Então, ele está comparando o Vale dos Suicidas com o Vale dos Leprosos, quando, na verdade, ele estaria no Vale da Cegueira, digamos assim. Aliás, tem aquele livro, Ensaio da Cegueira, do Salamanco, né? Muito interessante. Teve até um filme também, para a gente se imaginar nessa situação. Vamos fazer um teste hoje? Olha, quando você for tomar banho, que você entrar no banheiro e fechar a porta, se imagine cego, completamente cego. Feche os olhos e não abra. Imagine, porque o banheiro é uma coisa que você conhece, os espaços, mas viva ali hoje como se você não tivesse a visão. O que você iria conseguir? Como você iria viver, né? Tomar o banho, escovar os dentes, trocar de roupa. Faça isso. E ao abrir os olhos, valorize enxergar. Olha a riqueza que nós temos e que nós não valorizamos, né? Tem até aquela dinâmica muito interessante que fala, olha, você quer 10 milhões de reais,
mas eu vou precisar das suas córneas, eu vou precisar cegar você. Você vende os seus olhos por 10 milhões de reais? Muitos de nós, ou a totalidade, vai falar o quê? Não vendo. Então, você já tem 10 milhões e nem valoriza isso. E nem se percebe da grandiosidade que é enxergar. Então, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a 9ª pessoa mais rica do mundo, que a gente não sabe nem o que significa isso, né? Em moedas, em dinheiro, o que significa ser a pessoa mais rica do mundo, a 2ª, a 3ª pessoa mais rica do mundo. Então é um rapaz indiano, muito bonito, mas veja, ele tem uma doença, ele tem um problema de asma. Olha, ele com toda a riqueza do mundo, o maior problema dele está relacionando a uma coisa de graça. Que respirar é de graça. O ar está aí de graça. E ele não consegue usar o que é dado de graça, que é respirar. E dentro do tratamento dele, ele fez um tratamento e ficou numa obesidade mórbida. Então, ele não pode comer. Então, a pessoa mais rica do mundo não pode comer porque tem um problema sério de saúde, de obesidade mórbida. E a coisa que ele mais gostava de fazer era dançar. Ele não consegue dançar porque o corpo na obesidade mórbida não lhe dá para ele a mobilidade de dançar. Então, as 3 coisas de graça, né, respirar, dançar e comer. Qualquer coisa a gente come, a gente planta. Lá no abrigo, nós estamos nos aperfeiçoando na agricultura, plantando aipim, plantando abóbora, a nossa legumes e verduras já é tudo da nossa plantação. E que se a gente plantar vasinhos dentro de casa, a gente consegue. E sementes a gente consegue. Então, a alimentação de sobrevivência, a gente pode se alimentar. E a pessoa mais rica do mundo não consegue fazer as coisas que o mundo dá de graça, né? Olha que coisa tão interessante. Então, ele continua falando aqui sobre o Vale dos Suicidas. Ele diz: poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoadas. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no inatingível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. Então, como nesse momento ele está desejoso de ter tido a lepra, né? Embora ele teve a cegueira e não aceitou dessa forma. E depois a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seu seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Então, que a gente hoje fique com essa ideia, né, que essa comparação que ele faz, para nós analisarmos as nossas expiações, as nossas provas, valorizarmos, porque tudo que está dentro da lei de Deus é bom para a gente. Nós precisamos ter a resignação para vencer. E que nunca nós desejamos tomar medidas contrárias à lei de Deus. E muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.